Oi, queridos alunos, tudo bem? Oi, crianças, e aí? Tudo certinho? Estão estudando? Estão conseguindo realizar todas as atividades? Então, espero que vocês estejam aproveitando toda essa oportunidade que vocês estão tendo, todo o material, e aproveitar esse momento que vocês estão em casa, estão se protegendo também, e aproveitar para estudar. Tá bom? E é um material assim que nós, professoras, estamos fazendo assim com muito carinho mesmo, pensando justamente na aprendizagem de vocês. Então vamos lá, hoje nós vamos fazer então a correção da sequência 8 do EMAI. Então nessa primeira atividade aqui, na atividade 8.1. Então a primeira coisa, resolva cada situação apresentada. Antes de resolvê-la, para cada uma responda: quais são as informações apresentadas, qual a pergunta a ser respondida e como pode ser encontrada a solução. Como podemos saber se a solução está correta? Então, assim, essas perguntas são bem interessantes, por quê? Porque são perguntas que é importante estar usando em todas as situações problemas. Tá? Que são perguntas que a gente precisa responder. Às vezes a gente se pega nas situações problemas querendo só fazer as contas, chegar no resultado ali de conta, e esquece de pensar em tudo isso. Vamos lá na primeira. Então, no auditório, há 224 cadeiras organizadas em 8 fileiras com a mesma quantidade de cadeiras. Quantas cadeiras há em cada fileira? Então, aqui, ó. Então, quais as informações apresentadas? Aqui, as informações são: tem 224 cadeiras e elas estão organizadas em 8 fileiras. E o importante, essas 8 fileiras têm que ter a mesma quantidade de cadeiras. Qual a pergunta a ser respondida? Ela está aqui bem clara, né? Quantas cadeiras há? E como pode ser encontrada a solução? Aqui entra a questão da estratégia, né? Vou usar uma operação, é adição, subtração, multiplicação, divisão. Então, essa seria a solução. Ou, de repente, não precisa usar nenhuma operação, tá? E como podemos saber se a solução está correta? Então, no caso de uma operação, eu preciso tirar, ver a prova real e saber se essa operação está correta. Então, é sempre importante sempre saber se está correta, principalmente quando se trata de uma operação que fica mais fácil no sentido de tirar a prova real. Então, vamos lá no primeiro. Então, eu sei que são 224 cadeiras. Então, como ele quer organizar em 8 fileiras, então vai organizar, lembra? Um após o outro. Então, eu vou pensar no quê? Numa divisão. Então, 224 dividido por 8. O 2 não dá para dividir, então 22. 22 dividido por 8, eu tenho 2, porque o 3 por 8 dá 24 e não pode ser maior. Então, 2 vezes 8, 16, tá? Agora, 16 menos 22, então eu sei que o 6 é maior do que o 2, tá? Então, ele vai ser 12 agora. 6 menos 12, 6. 6 não divide, vou pegar o 4 e vou colocar ao lado, virou 64. Então, 64 é 8 vezes 8, 64. 64 menos 64 é 0. Então, essa foi a resposta, tá? Então, para mim saber se essa resposta está correta, o que eu preciso fazer? Multiplicar 28 por 8, tá? Vamos lá na segunda situação problema. Raquel vai pagar uma compra de R$ 1.125 em 9 parcelas iguais. Qual deve ser o valor de cada parcela? Então, eu já sei, né? As informações apresentadas, eu tenho, né, um valor de uma compra de R$ 1.125 e ela vai pagar em 9 parcelas. Seriam as mesmas situações, parcelas iguais. Então, quando eu penso de igualdade, eu sempre vou pensar o quê? Numa divisão. Vou repartir, vou dividir, tá ok? Então, qual a pergunta? Qual o valor de cada parcela, tá bom? Essa pergunta é. E agora, como a gente vai encontrar a solução? Eu mesmo já falei anteriormente, né? Então, eu vou pegar o 1.125 e eu vou dividir ele em 9, porque eu preciso saber o valor de cada parcela, porque o valor total eu já tenho. Então, vamos lá. 1 não divide, então 11.
vai dar 1. 1 vezes 9, 9. 9 vezes 11, vai ser 2. 2 não divide, então, vou pegar o 2, vai ser 22 agora. 22, o número mais aproximado é o 2. 2 vezes 9, 18. 18 menos 22, vai ser 4, né? O 4 não divide, vou descer o 5. 45 dividido por 9 vai dar 5. Porque 5 vezes 9 é 45. 45 menos 45 é 0. Então, o valor de cada parcela é de R$ 125, tá? Então, na situação problema C, Júlia viajou levando 5 calças compridas e algumas blusas, fazendo todas as combinações possíveis com uma calça e uma blusa. Ela pode se arrumar de 40 modos diferentes. Quantas blusas Júlia levou? Então, nessa situação problema, o que nós precisamos pensar? Aqui ele quer saber apenas quantas blusas ela levou, porque nós já temos aqui de informação que ela tem 5 calças e ela quer se arrumar de 40 modos diferentes. Com essas 5 calças, mas ela precisa das blusas. Então, nós precisamos descobrir quantas blusas ela precisa. Então, qual estratégia podemos estar usando aqui? Vamos pensar? Vamos lá. Então, a estratégia que podemos usar é justamente o quê? Uma divisão. Então, ela vai pegar as 40, os 40 modos de se vestir e vai dividir por 5. Então, eu sei que 8 vezes 5 é 40. Então, 40 menos 40, 0. Então, quantas blusas Júlia precisa? Ela precisa, então, de 8 blusas para dar as 40 combinações. Na situação, problema seguinte. Na letra B, multipliquei o número por 9 e o resultado foi 19.485. Que número foi esse? Então, nós temos lá o 19.485, a informação que eu já tenho. Ela multiplicou o número por 9, tá? E deu 19.485. Que número foi esse? Então, ela quer saber que número foi, tá? O que ela multiplicou por 9 que deu esse resultado de 19.485. Então, nós temos que fazer o quê? Uma conta inversa. Seria o quê? Né? Ou a prova real que a gente sempre comenta com vocês. Então, a inversa de uma multiplicação é uma divisão. Então, vou dividir. Então, 1 não dá para dividir, 19. Então, 19, 8 por quê? 2 por quê? Porque 2 vezes 9 é 18. Aqui eu vou fazer uma subtração, tá? 1 não dá para dividir, preciso colocar o 4 ao lado, formou 14. Então, 14 dá 1. 1 vezes 9, 9. 9 menos 14, vou fazer agora uma subtração e vou chegar no resultado de 5. 5 não dá para dividir por 9, preciso colocar o 8 ao lado. 58, qual o número? 6. 6 vezes 9 é 54. 54 menos 58, vamos sobrar 4. Então, 4 não dá, vou pegar o 5. Então, 45 dividido por 9 vai dar 5. 5 vezes 9, 45. 45 menos 45, 0. Tá? A letra E. Silvia fará um bolo para a festa da primavera. Para cada bolo, Silvia deve usar 3 ovos. Quantos bolos ela poderá fazer com 15 ovos? Então, vamos lá. E aí? Tá? Então, ela fará um bolo para a festa. Para cada bolo, Silvia deve usar 3 ovos. Então, em um bolo, 3 ovos. Quantos bolos ela poderá fazer com 15 ovos? Tá? Então, se um bolo ela usa 15 ovos, 3 ovos,
E 15 ovos, quantos bolos? Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar esse 15, os ovos, e vou dividi-lo por 3. Então, eu sei que com 15 ovos, né, dá para ela fazer o quê? 5 bolos. Na letra F, Márcia planejou uma viagem. Se ela viajar 6 horas e meia por dia, durante 5 dias, quantas horas Márcia gastará nessa viagem? Então, aqui, ó, eu coloquei o 6, que é das 6 horas, o vírgula 5. Por quê? O 5 ele está representando o quê? A metade, tá? Então, ele representa a metade aqui. Então, vamos lá. Durante 5 dias. Então, 5 vezes 5 é 25. 2, 5 vezes 3, 6 é 30. Mais 2, 32. E a vírgula para separar as horas dos minutos. Então, quanto tempo ela gastará nessa viagem? 32 horas e 30 minutos, né? Porque ele está representando aqui a metade. A metade de uma hora são 30 minutos. Vamos lá, agora chegamos na trabalhar um pouco os números decimais, tá ok? Ó, com certeza você sabe responder a essas perguntas. Quanto é 12 dividido por 4? E 4 dividido por 2? E 6 dividido por 3? E 15 dividido por 5? Né? Então, por quê? Né? Justamente porque o dividendo, ele sempre tem que ser maior do que o divisor, tá ok? Então, por que será que ele está fazendo essa pergunta para nós, né? Então, aqui ele faz, é possível dividir uma maçã para 2 pessoas? É possível dividir R$ 1 para 2 pessoas? É possível dividir uma folha de papel entre 2 pessoas? Qual é o resultado da divisão de 1 por 2? Tá? Então, a gente vai entrar agora um pouco nos números decimais. Essa atividade, vocês precisavam usar a calculadora, tá bom? Então, usando a calculadora do jeito que está aqui. Então, vocês têm aqui esse modelinho da calculadora. Então, vocês teclariam 1, né, o sinal de divisão, e o 2 igual chegaria no resultado. Vamos ver qual o resultado? Isso, 0,5, que é metade. Aqui, 1 dividido por 3, 0,33. Por que eu coloquei esses 3 pontos aqui? Porque esse daqui, vocês fizeram na calculadora, vocês viram, né? Que o 3, ele vai repetir e não vai ter fim. Então, por isso que eu coloquei, tá bom? Então, lembrando que a gente está trabalhando agora os números decimais, né? Então, quando eu tenho apenas um número aqui, né? Então, ele é o décimo. E aqui, o centésimo. 1 dividido por 4, então, eu tenho 0,25, tá? Então, aqui no caso, 25 centésimos. 1 dividido por 5, eu tenho o 0,2, que seria 2 décimos. 1 dividido por 6. Então, olha só que número tão grande, né? Então, e o 6, aqui esse 1 dividido por 6, ele foi diferente, né? Do 1 dividido por 3, que o 1 dividido por 3, ele não teria fim, você estaria o tempo todo repetindo. E 1 dividido por 6 chegou, né, aqui no fim, tá? No resultado final. 1 dividido por 7, então, também. Então, é um número bem grande, né? Então, porque geralmente a gente trabalha o quê? Somente, até agora, os décimos, os centésimos e os milésimos. Então, um número que passou dos milésimos. Então, 1 dividido por 8. Então, eu tenho o quê? 0,125, que seria o quê? Né? 125 milésimos. Então, 1 dividido por 9. Eu tenho 0,111, vocês viram também que eu coloquei os 3 pontos. Por quê? Porque
estaria sempre repetindo esse número, tá? 1 dividido por 10, eu tenho o 0,1, que seria 1/10. Então, nesse próximo slide, então, o que nós vamos trabalhar agora, né? Observe os resultados obtidos no quadro que você completou na atividade 8.2. Então, nós vamos continuar trabalhando sobre os números decimais, tá? Então, eu coloquei aqui pequenininho o quadro que nós fizemos lá na atividade anterior, para a gente poder fazer um comparativo, tá? Então, qual é o maior número registrado no quadro? Então, nesse quadro aqui, qual que é o maior número registrado aqui? Então, é o 0,5. Por que que é o 0,5? Então, o que a gente precisa observar? Ó? Todos os números, o primeiro número antes da vírgula, todos eles são zero. Então, eles têm o mesmo valor. Então, nenhum deles é um número inteiro, tá? Porque eles iniciam com zero e logo em seguida a vírgula, tá? E aqui, depois da vírgula, qual que é o maior número que nós obtivemos aqui? É o número 5. Então, ele é o maior, tá? E por quê? Porque aqui ele está representando o quê? A metade, tá? Então, ele é a metade do décimo, tá? Então, ele é o maior número registrado. Qual que é o menor número? É o 0,1, tá? Então, ele é o menor, tá bom? É o que tá menor aqui, por quê? Porque ele é 1. Se eu quiser igualar ele com 111, vou colocar 2 zeros, ele vai continuar sendo menor. Com 125 também. E aqui o 2, o 25, 33, né? A gente já até descarta porque o 2 e o 3 maior do que o 1. E depois, o número obtido na divisão 1 dividido por 3 é maior ou menor que 1 dividido por 2? É menor, tá bom? Por quê? Porque aqui eu tenho 1, eu preciso dividir esse 1 em 3 partes. Aqui não, eu vou dividir o 1 em 2 partes, tá? Então, por isso que 1 dividido por 3, ele é menor. O número obtido na divisão 1 dividido por 6 é maior ou menor que 1 dividido por 4? Ele também é menor, mesma regra. Eu tenho 1, vou ter que dividir em 3 partes. E aqui eu tenho 1, vou dividir em 4 partes, tá? Então, lembrando que a gente sempre pensa no tamanho das partes, tá bom? O número obtido na divisão 1 dividido por 10 é maior ou menor que 1 dividido por 8? Também ele é menor, tá? Então, o que você percebeu nos resultados das divisões de 1 por outro número natural? Vamos lá? Que quando um número é dividido por números naturais maiores que ele, os resultados serão cada vez menores. Então, aquilo que eu falei. Então, eu tenho 1, quanto maior for a divisão desse 1, ou seja, quanto maior o número que está aqui para ser dividido, menor será o resultado. E aqui também, ó, tá? Então, assim, bem basiquinho também para a gente colocar assim. O que nós podemos também observar? Que todos os resultados começam com zero, seguido por uma vírgula. Por quê? Porque não tem nenhum valor inteiro aqui, por isso que eles iniciam com zero. Então, no próximo slide. Será que isso também acontece em divisões com outros números naturais? Então, será que acontece também com outros números naturais? Então, tente usar outro número diferente de 1, dividindo novamente por 2, 3, 4, como fez na atividade anterior, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Então, eu peguei o 2 dividido por 2, ó, já tem um inteiro aqui. O 2 dividido por 3 já não foi inteiro, foi 0,66. Coloquei os pontinhos aqui porque ele também não tem fim. E o 2 dividido por 4, tá? Então, metade. E o 2 dividido por 5, 4 décimos, tá? E peguei outros exemplos também aqui para vocês observarem, tá bom? Então, vou colocar todos os exemplos aqui para vocês verem, tá bom? Qual que é a diferença? Então, aqueles que nós dividimos por 1, já desde o primeiro número, ele já é um número, né, decimal, tá bom? Ele não é um número inteiro. Agora, aqui não.
Então, um 2 dividido por 2, ele é um inteiro, tá? Então, só a partir do 3, por quê? Porque o 3 é maior, o 4 é maior que 2, o 5 é maior. Cheguei no 3, então foi só a partir do 3 dividido por 4 que eu achei um número decimal, tá? Aqui também no 4. Aqui eu tenho um inteiro e 5 décimos, tá? Que seria 1,5 ou, tá? O inteiro e mais a metade, tá? Então, para dividir, qual dos resultados é o maior número? O que devo fazer? Desculpa, é para decidir qual dos resultados é o maior número, o que devo fazer? Então, para comparar números racionais na representação decimal, deve-se primeiro comparar os números que estão antes da vírgula. Então, foi aquilo que eu já expliquei anteriormente, tá bom? E depois verificar o primeiro número após a vírgula. Então, a gente vai vendo o que? Na sequência, tá? Então, eu coloquei aqui, tá bom? Uns exemplos para vocês. E coloquei aqui na representação de figuras, então, para a gente avaliar um pouquinho, ó. Por exemplo, 5 dividido por 8. Tá bom? Então, aqui eu coloquei na ordem. Por que que 5 dividido por 8, ele é maior do que 4 dividido por 5? Porque aqui eu tenho 0,83, que seria 83 centésimos, e aqui eu tenho 0,8, mas que para igualar eu vou colocar um zero aqui. Então, 80, ele é menor. Então, eu quis colocar aqui na forma de desenho para vocês entenderem. Porque esse 5 dividido por 6 é a mesma coisa que 5 sexto. Então, eu tenho aqui o sexto, né? 6 partes, porém, eu pintei 5 partes. E ele é maior do que o 4 quintos. Eu tenho aqui, né? 5 partes e peguei 4 partes. Então, mesmo aqui, ó, se a gente for fazer esse comparativo, ele é maior, tá bom? Aqui também, ó, 3 dividido por 4, então eu tenho 0,75. E o 2 dividido por 4, eu tenho 0,5, que representa a metade. Então, eu também fiz aqui o desenho. Então, 3 dividido por 4 seria a mesma coisa que 3 quartos, tá? E 2 dividido por 4 seria a mesma coisa que 2 quartos, tá? Aqui eu coloquei uma tabela, tá, dos números decimais, para a gente poder, um quadro, desculpa, de valor, para a gente poder entender um pouquinho isso, tá bom? Então, aqui, ó, todos os números, tá, antes da vírgula, eles são a parte inteira, tá bom? Que assim como nós vimos no sistema de numeração decimal, dá para a gente observar, ó, unidade, dezena e centena. Então, todos ficaram aqui na unidade, são zero. E os décimos, tá? Que é a parte decimal, décimo, centésimo e milésimo, tá? Então, aqui, toda vez que for comparar, eu vou igualar esse valor, tá bom? Ele não tem, eu vou colocar um zero para fazer, para conseguir chegar no resultado. Na próxima, ó, formule uma regra para comparar números racionais expressos na forma decimal. Seria aquela mesma que nós conversamos anteriormente. Quando o número é dividido por números naturais maiores que ele, os resultados sempre serão menores, tá bom? Então, sempre serão menores. E aqui, aquele jogo, que espero que vocês tenham jogado, tá? Então, nós, professoras, preparamos um vídeo para fazer a explicação de como jogar esse jogo. Na próxima atividade, então, nós temos aqui, né, uma reta, para vocês colocarem aqui os números decimais nessa reta. Então, vamos pensar aqui. Então, nós temos do número 0 até o número 10. Então, aqui sempre vai representar a metade. Então, vamos lá. Eu preciso colocar o 0,5, que é a metade. O 0,5 é metade, ele está entre o 0 e o 1, tá? Depois eu tenho 1,5, que vai estar entre o 1 e o 2. Depois eu tenho o 2,5, que vai estar entre o 2 e o 3. Depois eu tenho o 4,5, que vai estar entre o 4 e o 5. Depois eu tenho o 5,5, que vai estar entre o 5 e o 6, tá? Então, aqui representando. Então, sempre a metade. Então, toda vez que vocês, né, tem o número 5 depois da vírgula, ele sempre vai estar representando a metade
tá? De 1/10. Vamos lá, aqui. Como lemos esses números? Então, eu coloquei aqui a escrita dos números para vocês não esquecerem. Então, aqui nós lemos 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 e aqui, será que seria 1/10? Não, um inteiro, tá bom? Então, vocês estão vendo que esse número não tem vírgula, então ele é inteiro. Eu coloquei aqui uma régua para a gente poder analisar um pouquinho essa questão do maior ou do menor. Então, eu tenho aqui o 0,2. Será que ele é maior ou é menor que o 0,1? Tá? Então, eu coloquei aqui também a representação em desenho, tá bom? Em figura, para vocês observarem. Que o 0,2 ele é maior. Primeiro porque eles iniciam com 0, são iguais. Então, um número depois da vírgula, o 2 ele é maior do que o 1. E no desenho dá para a gente ver bem isso. Então, 2/10, 1/10. Depois, o 0,7 é maior ou menor que o 0,9? Coloquei também aqui desenho para vocês verem. Então, 7/10, desculpa, ele é o que? Menor que 9/10. Tá? E aqui, ó, qual número foi registrado entre 4/10 e 6/10? Tá? Foi 5/10. Então, nesse próximo slide, na atividade 8.6, nós vamos fazer o quê? Uma leitura de duas tabelas, tá bom? Onde um professor de educação física, ele ele fez essa tabela justamente para ele avaliar algumas informações dos seus alunos. Então, aqui ele separou as tabelas meninos e meninas, tá? Então, masculino e feminino. Ele colocou o nome das crianças, a idade de cada um, a altura, tá bom? Em metros, e o quilo, a massa, né? Que a gente chama de massa corpórea, tá bom? Então, de cada um, ele colocou aqui. Vamos lá. Então, quais estudantes pesam mais de 40 quilos? Então, vamos lá. Aqui, dos meninos, nós temos o Daniel, e das meninas, tá? Então, nós temos quem? A Luísa, né? Então, vamos lá? Isso, Daniel e Luísa. Aqui, quais pesam menos que 30 quilos? Então, Bruno, 29 quilos, 900, e Milena, 28 quilos, 550. Qual a menina mais alta? Quanto que ela mede? Então, a menina mais alta é a Luísa, ela mede 1,42 m. Qual o menino mais baixo? Quanto ele mede? Então, aqui no caso, nós temos dois meninos, que é o Daniel e o Bruno, tá bom? Então, 1,25 m, os dois, tá? A menina mais alta é a mais pesada? Vamos lá? Então, qual que é a menina mais alta mesmo? A Luísa é a mais pesada? Sim, tá? Então, o menino mais baixo é o mais leve? Vamos lá? Daniel, não, tá bom? Porque Daniel tem 1,25 m, porém pesa 42 quilos. Agora, Bruno, sim, tá? Bruno tem 1,25 m e pesa 29,9 kg. Então, essas foram as nossas atividades. Espero que essa correção tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas de vocês. Caso tenha alguma dúvida ainda, né? Nós, professoras, estamos aqui para poder estar ajudando vocês, tá? Então, até mais, bom estudo para vocês e qualquer dúvida, estamos aqui.